Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na terceira parte, as curas espirituais, na questão 14. O esclarecimento e o estudo da doutrina espírita são importantes? Dr. Ludwig responde: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O entendimento tira-nos o véu que obscurece a nossa visão, trazendo a compreensão de quem somos, qual o nosso papel na Terra e para onde vamos. Na referência doutrinária, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao redor, ao receber a ordem de comando, espalha-se sobre toda a face da Terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir aos olhos, aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da tromba, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então é claro, né, gente, que quanto mais esclarecimento nós temos, melhor para poder passar em qualquer situação. Mesmo os mais materialistas vão concordar que sem o conhecimento a gente fica vagando diante das situações, dos perrengues, né? Até mesmo das alegrias e bênçãos que a gente recebe. Tem muita gente que fala assim, eu não sei se eu mereço isso, né? Tanto para o mal como para o bem, tanto para as bênçãos positivas como para aquelas que vêm para nos ensinar. Então, quando a gente chega a esse ponto de falar assim, eu não sei se eu mereço, eu não estou entendendo essa situação, por que eu estou passando por isso? Aquela pessoa fez isso para mim, eu não sei por quê. Então, esses porquês, essas questões que a gente levanta e que geram, de certa forma, um desconforto, uma insegurança, é porque a gente não tem o conhecimento. Então, o conhecimento ele se faz necessário para todas as áreas da nossa vida, que dirá, então, para a área espiritual. Nós precisamos entender as situações para compreender e saber bem passar. Ainda há pouco, eu não ando muito bem de saúde, e uma pessoa falou assim, mas você tá bem? Eu falei assim, olha, a saúde, o corpo não tá querendo corresponder muito. Mas aqui tá tudo bem. Porque eu já passei por situações que eu não aprendi. Já passei por pessoas e convivências que eu pisei na bola. Então hoje, quando eu me vejo numa situação difícil, sem a devida saúde, né? Ela tá aqui, eu tenho saúde, mas não do jeito que a gente espera ter. Não quero reclamar pelo pouquinho que eu tenho, não. Deus me livre de ficar sem nada. Então, antes ter um pouquinho do que não ter nada. Mas, ainda que minha situação seja um pouco, né, como que eu posso dizer, insegura, a situação insegura, né, devido à saúde frágil, eu consigo entender que com essa pouca saúde, com essa situação um pouco que sozinha, enfrentando alguns medos, não é à toa. Eu já tive pessoas do meu lado que eu não soube segurar, eu não soube valorizar, eu não soube cuidar de verdade. Eu agi com prepotência, com orgulho, né, como se eu fosse a dona de tudo e de todos. E hoje eu vejo que eu não sou dona de ninguém, nem de mim. Porque tem coisas que ocorrem no meu corpo que eu não consigo dominar. Então eu estou sendo assim, quebrada ao meio, para entender a situação, corresponder a Deus de acordo com aquilo que Ele vai me mostrando em termos de conhecimento e trazendo
uma Patrícia que eu mesma desconhecia, através dos ensinamentos do Cristo, através dos ensinamentos que o Espiritismo vem para reforçar. Então, como é importante a gente ler, estudar, trocar experiências. Olha só como que a gente paga a língua, e ainda há muito por pagar, eu sei disso. Quando eu entrei no Quai, no TikTok, para deixar os vídeos, eu falava assim, eu vou entrar num lugar assim que eu não gosto, os vídeos, grande parte, são bobagens, matar o tempo à toa, né? Coisas assim, de promiscuidade, de drogadição, de gíria. Eu via muito vídeo assim no começo, que eu acho que o TikTok, o qual ele vai apresentando essas coisas à medida que as pessoas procuram, e eu creio que isso deve ser muito procurado, porque era o que eu mais via a princípio. E aí eu falava assim, eu vou deixar meu videozinho lá, que eu espero que seja uma luzinha no fim do túnel, né? Levar um pouquinho de esperança às pessoas através do conhecimento que eu estou adquirindo e que eu estou repassando, nem que seja através das leituras, não daquilo que eu falo, mas algo desperte de bom nas pessoas, né? E eu estou sendo agraciada, assim, com pessoas que dão retorno de verdade. Pessoas que me chamam na caixinha de mensagem e falam assim, Patrícia, tal coisa que você escreveu, oh, legal. Tal coisa que você escreveu, olha, existe uma curiosidade. Esses dias, a gente falando no TikTok sobre o espírito Augusto dos Anjos, aí um rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, ele citou que o espírito que eu estava citando ali, encarnado, ele também foi médium. Então, talvez seja aí, né, essa proximidade com Chico Xavier, de mandar tantas poesias no Parnaso de Além-Túmulo. E ele é um poeta amargo, uma pessoa ainda muito dura, e nas suas poesias ele não mede esforços de colocar esse peso da sua essência nas palavras. E esse rapaz me chamou a atenção quando ele colocou lá uma questão assim, esse cara, Augusto dos Anjos, ele também foi médium quando estava encarnado. Eu desconhecia desse fato. Então assim, a gente vê que está havendo troca. Pessoas que estão aproveitando aquele conhecimento, como eu falei, nem que seja a minha leitura, sem ser a minha fala, a minha compreensão, nem que seja a minha leitura, está despertando em outras pessoas a vontade de buscar mais conhecimento. E isso faz com que a gente cresça, isso faz com que a gente amadureça algumas questões que ficam guardadas dentro de nós e que, se a gente não for buscar, não desperta nunca. Porque no dia a dia é mais fácil a gente se interter com piada. Não que eu não goste, eu amo fazer piada, eu faço o dia inteiro, até piadas um pouco mais, né, sem noção mesmo. Tem hora que as pessoas até falam assim, nossa, você falando isso, eu falo, eu achei engraçado, né, mas não tô levando pra malícia, tô levando pro lado engraçado. Então a gente perde muito tempo com coisas assim fúteis, e a gente não pode fazer isso, né? Nós podemos levar a vida no bom ânimo, no humor, fazer piada sem graça, pode, né? Tem o tempo de ouvir uma boa música, tem o tempo de ouvir um rock, tem o tempo de ouvir uma música que você nem entende a letra, tudo é válido. Mas o que a gente não pode, de maneira nenhuma, descartar são as oportunidades de estudo. Não só para a doutrina espírita, mas tudo, né? Tudo é importante. Porque à medida que a gente se conhece um pouco a localidade onde nós estamos, as pessoas, a convivência, os princípios, os valores, essa questão moral de desenvolver o nosso espírito, a importância de estar evoluindo, tudo isso faz parte de uma grade chamada espírito. E esse espírito, ele precisa um pouquinho de tudo. Ontem eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, Deus é tão maravilhoso, né? Que a gente está buscando a evolução espiritual, mas para isso ele vai dando de doses diárias, pequenas, né, sem pressa, para que a gente possa realmente ir fortificando isso dentro de nós, que o aprendizado seja algo assim que vem para ficar. Ele dá a missão para uma mulher, por exemplo, ser mãe, né? E ora o espírito encarna como mulher, e ora como homem, e ora ele pode ser essa mãe ou não, né? E quando a gente aproveita esse momento de ser mãe, a gente está aproveitando para aprender a ser zelosa, companheira, amiga,
aquela pessoa que tem que ter pudor, tem que ter valor para poder exemplificar, ensinar o seu filho. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai aprendendo enquanto é mãe é justamente para um dia a gente ser um espírito protetor, independente de quem quer que seja. Assim como nós temos o nosso anjo protetor, que também passou por essas situações encarnado, ora homem, ora mulher, ora mãe. E ele é tão zeloso, tão carinhoso, ele é tão cuidadoso, protetor. E de onde que vem isso? Dessas encarnações passadas que esse espírito teve. Essas experiências, inclusive, de como é ser uma boa mãe. E se a gente for ver o nosso protetor, é isso, é uma mãezona. Pode ser um espírito protetor que lembre uma figura masculina, como eu penso que o meu seja o Gabriel, né, uma figura masculina. Mas tem esse instinto maternal, que abraça, que acolhe, que cuida. Então, olha só o conhecimento faz a gente fortificar a nossa fé. Então, é lógico que os esclarecimentos da doutrina espírita, ele é hiper, mega importante na nossa vida. Tanto é que outras religiões também estão buscando a doutrina espírita para esclarecer coisas que essas doutrinas religiosas ainda não esclarecem. E, segundo o próprio Allan Kardec, um dia a doutrina espírita ela vai ser a base de todas as religiões. Um dia vai ser através da fonte inesgotável de amor, de carinho, de palavras consoladoras que a doutrina espírita tem, é que nós vamos poder despejar um mar de conhecimento a todas as outras pessoas e religiosidades, sem tirar o que cada um tem consigo, né? Se gosta de determinados rituais, se gosta de determinados mantras, se gosta de, como que eu posso dizer, de imagens, de terço, de vela, não interessa. O que interessa é que a essência, o conhecimento vai vir da doutrina espírita, que nada mais é do que a sua base religiosa, Jesus. Jesus não veio lançar religião, ele veio lançar justamente isso, o conhecimento para a sua evolução moral. E ele falou, vai vir aí o Consolador, que é a doutrina espírita, que vem justamente para complementar ainda mais os ensinamentos do Cristo. Então, que nós sejamos aí, né, pessoas ligadas a esse conhecimento e prosperando com esse conhecimento, que a gente vá levando ele a outras pessoas, como uma corrente mesmo, né? Não importa quem vai aproveitar, que religiosidade vai também se embebedar dessa fonte. O que importa é que ela leva consolo, ela leva amor, ela leva esperança. A doutrina leva a fé verdadeira, que é aquela fé raciocinada, de onde estão saindo aquelas conversas, aqueles diálogos, aquelas passagens, algumas coisas que são produzidas, inclusive na Bíblia, figurado, a doutrina desmistifica, ela traz um pouco mais de conteúdo, um pouquinho mais de esclarecimento. Então é importante sim, assim como o Espírito disse, né, o Dr. Ludwig, e também a referência doutrinária, é de extrema importância que todos nós passamos a tirar esse véu de um conhecimento provisório, que muda de tempos em tempos para algo mais real, que esteja dentro de nós, que sirva realmente para todas as situações e para todas as encarnações, porque nós vamos precisar.